Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós vamos continuar discutindo a importância da repetição no processo de aprendizagem. E eu quero começar essa videoaula resumindo o mapa mental que a gente gerou na videoaula anterior sobre esse assunto. Tá? Então, a gente começou dizendo que existe um fato já provado pela neurociência, que a repetição leva à proficiência, que a repetição é importante para a aprendizagem. Né? A gente discutiu que a gente tem que repetir determinados raciocínios várias vezes para que a gente consiga liberar espaço na memória de trabalho para poder passar para o próximo estágio de aprendizagem. E a gente viu que existe uma contraposição aqui entre repetição e motivação, e que por isso a gente tem que encontrar formas disfarçadas de repetir a mesma informação. As três formas sugeridas são você repetir essa informação em contextos diferentes, né, lendo materiais diferentes, em mídias diferentes, problemas com histórias diferentes, e assim você vai repetir o essencial daquela informação, mas vendo sempre sobre outros pontos de vista. Isso é muito legal porque melhora a sua capacidade de transferência de informação de um contexto para o outro. Uma outra forma interessante é o espaçamento no tempo. E ela é interessante não só porque diminui a desmotivação por estar repetindo uma mesma informação, como também leva a um menor tempo gasto para aprender a mesma quantidade de informação. Tá? E uma terceira forma de disfarçar a repetição seria repetição embutida em tarefas mais avançadas. Então, eu dei aquele exemplo do cara que está estudando cálculo e que, na verdade, está reforçando o seu conhecimento de álgebra, por exemplo. Então, essa é uma maneira muito inteligente de você repetir uma informação e fazer com que ela realmente fique bem fixada na sua memória de longo prazo. Porque você está avançando no seu conhecimento ao mesmo tempo que você está mantendo o conhecimento anterior. E outra coisa interessante é que a repetição, mesmo de habilidades básicas que você já domina bem, é o que vai levar à maestria. Então, eu dei o exemplo do jogador de futebol profissional que continua treinando os fundamentos do futebol, porque é assim que ele vai manter a sua capacidade de jogar bem o tempo todo e vai melhorar o seu chute a gol, vai melhorar o seu passe, vai melhorar o seu drible. É assim que ele vai se mantendo cada vez melhor. Certo? Então, isso é um resumão do que a gente viu na aula anterior. Então, agora nós vamos discutir um pouquinho como que algumas dessas ideias sobre repetição e aprendizagem foram trabalhadas nos laboratórios de neurociência cognitiva. Vamos começar falando sobre retenção, né? Sobre a capacidade de manter uma certa quantidade de conhecimento na sua memória de longo prazo. Então, o que acontece? Vamos ver esse gráfico aqui. O que esse gráfico está mostrando? Aqui eu tenho o percentual de retenção, tá? Então, quanto mais alto aqui nessa seta, maior o percentual de retenção. E aqui eu tenho o tempo. Esse tempo aqui, dependendo do experimento, pode ser semanas, meses ou anos. Tá? Então, eu estou aqui resumindo vários experimentos feitos em diferentes lugares. Tá? Então, o que você pega aqui? Você pega o cara que no início, né, no momento em que ele estava aprendendo alguma coisa, ele tirou A. Então, em tese, essa pessoa aprendeu mais. E aqui você pega as pessoas que tiraram B. Então, essas são as pessoas que aprenderam um pouco menos do que essas. O que acontece aqui? É que a porcentagem de retenção vai caindo com o tempo. Isso é o processo de esquecimento natural do ser humano. Tá? E ela acontece para os dois carinhas, tanto para as pessoas que tiraram A, quanto para as pessoas que tiraram B. Tá? A taxa de esquecimento é praticamente a mesma. O que muda aqui é que, num determinado ponto no tempo, o cara que tirou A, ele vai ter uma percentagem de retenção maior do que o cara que tirou B. Então, ele vai sempre ter uma vantagem na quantidade de conhecimento que ele tem na memória de longo prazo dele em relação às pessoas que tiraram B. Então, a vantagem de um aprendizado mais bem feito, ela se mantém no tempo, apesar dos dois esquecerem de algumas coisas, porque isso aqui não tem jeito, né? O esquecimento ele acontece naturalmente. Tá? Então, vamos resumir o que esse gráfico está dizendo para a gente. Bom, então,
Os estudantes, tanto os que tiram A quanto tiram B, esquecem. Isso é natural, isso é humano, tá? Mas o cara que tirou A aprendeu mais no momento em que ele tinha que aprender, então ele consegue manter um percentual de retenção maior ao longo do tempo. Então, sempre maior do que o cara que tirou B. Então, está sempre com essa vantagem. O que isso significa? Isso aqui tem uma implicação muito profunda e muito importante, que é o seguinte. O cara que tirou A, ele manteve mais conhecimento na memória de longo prazo dele. Isso quer dizer que ele tem um maior conhecimento prévio. E com isso, ele vai ter uma maior facilidade de aprendizado do próximo assunto. Ele tem mais conhecimento prévio, então ele vai ter mais facilidade de ligar os novos conhecimentos com o conhecimento que ele já tem, porque ele tem mais ganchos onde pregar o conhecimento novo, então ele vai ter mais facilidade de aprendizado. Então, é uma história do rico que fica cada vez mais rico. Quer dizer, o cara sabe mais, então ele aprende mais rápido, então ele vai sabendo cada vez mais. Então, essa é a coisa é o que acontece com os bons alunos. Parece que eles vão cada vez se distanciando mais dos alunos medianos, justamente porque essa vantagem do maior conhecimento prévio ela vai se ampliando com o tempo. Porque cada vez que ele aprende alguma coisa, ele mantém um pouquinho mais do que o outro. Mas aí ele começa a aprender mais alguma coisa que depende desse conhecimento. Como ele já tem mais conhecimento prévio, ele já começa com uma vantagem, ele vai tirar A de novo. E aí ele vai mantendo um percentual de retenção sempre maior. E essa coisa vai se compondo de uma tal maneira que a tendência é esses dois estudantes se afastarem cada vez mais em termos do nível de conhecimento, do nível de maestria do assunto, a não ser que B faça um esforço extra. Ou seja, num determinado momento da vida, esse cara B aqui se dá conta de que ele está ficando para trás e ele começa a fazer um esforço extra para conseguir alcançar o nível de um estudante que tira nota A, tá? E a partir daí começar a aprender no mesmo ritmo que esses estudantes que tiram nota A. Caso contrário, ele vai estar sempre aprendendo um pouquinho, com um pouco mais de dificuldade e ficando sempre um pouquinho mais para trás. Tá? Isso é uma implicação importante e que vem das pesquisas. Tá? Importante prestar atenção nisso. Outra coisa interessante de se discutir aqui é a questão do espaçamento entre as sessões de repetição. O que você acha mais interessante? Eu já dei a dica, mas eu vou perguntar assim mesmo. Você estudar 5 horas um mesmo assunto, geralmente a gente faz isso na véspera da prova, né? Ou você estudar 1 hora por semana daquele assunto, por 5 semanas consecutivas, antes da prova, obviamente. O que vai funcionar melhor? Tá? Eu coloquei 1 hora só por semana, por 5 semanas de propósito, para ficar bem distante. O que você acha que vai funcionar melhor? O que as experiências dizem? Não adianta achar, né? A gente tem que saber o que as experiências dizem. Então, foram feitos experimentos em relação a isso aqui, e o que se descobriu foi muito, muito interessante. Primeiro, é que estudar 1 hora por semana durante 5 semanas aumenta a retenção a longo prazo. Por quê? Porque você estuda 1 hora essa semana, na semana que vem você repete de novo e dá mais uma lembradinha no assunto, na semana que vem você estuda mais um pouquinho e dá mais uma lembradinha no assunto, então você vai reforçando o caminho neuronal onde está esse conhecimento, vai reforçando aos pouquinhos. E esse reforço ele não pode acontecer em 5 horas de uma vez. Tem uma hora que o teu cérebro não aguenta mais, ele para, ele já não funciona com a mesma capacidade de retenção. Agora, uma outra coisa ainda mais surpreendente que sai dessas pesquisas é o seguinte: o sujeito que estuda 1 hora por semana por 5 semanas, ele precisa de menos tempo para aprender a mesma quantidade de material. Então, ele não vai precisar estudar durante 5 semanas. Ele vai precisar estudar durante 4 semanas, durante 3 semanas, para aprender a mesma coisa que esse cidadão aqui levou 5 horas para estudar. Tá? Então, essa aqui é uma consequência importante também para quem
está aprendendo e está prestando atenção no seu processo de aprendizagem. Se você espaça as suas sessões de aprendizagem, você gasta no total menos tempo para aprender. Ou seja, a sua aprendizagem se torna mais eficiente. E você vai ter mais tempo para aprender mais coisas. Tá? Então, você pode escolher, ou você vai ter mais tempo para se divertir, porque você tem uma quantidade fixa de coisas para aprender, ou você vai ter mais tempo para aprender mais do que os outros. E aí, de repente, sei lá, passar naquele concurso, porque as outras pessoas ficaram estudando em sessões muito longas, e isso não é eficiente. Certo? E, finalmente, eu queria falar sobre essa questão da aprendizagem avançada, né, que também foi confirmado em laboratório o seguinte: o cara que faz cálculo, ele não esquece mais a álgebra. Lembra que eu falei daquelas camadas? O cara primeiro faz aritmética quando é criança, depois ele aprende álgebra, e se ele for para uma universidade de exatas, ele vai fazer cálculo. Se o cara faz uma engenharia, ele faz 4 semestres de cálculo. Ele vai usar tanta álgebra, mas tanta álgebra, mas tanta álgebra, que é praticamente impossível ele se esquecer da álgebra. Ele vai esquecer de muita coisa do cálculo, se ele não continuar usando na vida dele, de engenheiro. Mas da álgebra, ele não consegue mais esquecer. Por quê? Porque ele repetiu muitas vezes. Então, essa repetição continuada no tempo, quer dizer, 4 semestres são 2 anos ali estudando cálculo, dia a dia, semana a semana, faz com que você simplesmente não consiga mais esquecer alguma coisa. Tá? É igual leitura. Você esquece como que se lê? Não esquece, porque você está lendo todo dia. Todo dia você lê alguma coisa, nem que seja letreiro de propaganda, né, outdoor. Todo dia você lê alguma coisa. Então, você não se esquece dos fundamentos da leitura. Assim como o cara que faz cálculo não se esquece dos fundamentos da álgebra. Então, essa aprendizagem avançada pode ser a maneira mais inteligente de você reter um conhecimento específico na memória. Ou seja, vá sempre um pouco além daquilo que você pretende. Tá? Então, eu pretendo ter um certo conhecimento de álgebra. O que eu preciso é álgebra. Por exemplo, você é professor de matemática, de 2º grau. Então, eu preciso ensinar até álgebra. Mas, se você estuda o cálculo, você vai saber a álgebra tão bem que você vai ter muito mais facilidade de ensinar a sua álgebra para os seus alunos de 2º grau. Tá? Então, qualquer tarefa de aprendizagem sempre vá um pouquinho além. Porque nesse ir um pouquinho além, você está fazendo aquela repetição disfarçada daquele conhecimento anterior, e com isso você está realmente reforçando de uma forma muito eficiente o conhecimento alvo, né, que é aquele conhecimento que você realmente quer manter na sua memória de longo prazo. Tá? Então, com isso, eu encerro a discussão sobre a importância da repetição na aprendizagem. Eu espero que esses diversos experimentos aqui, essas discussões aqui de experimentos, tenham convencido você de que é importante repetir e de que dá para repetir sem ficar entediado, se você for inteligente, se você for repetir de maneira inteligente, e que vale a pena do ponto de vista da eficiência repetir. Com isso, eu finalizo a discussão sobre repetição, a importância da repetição na aprendizagem. Dúvidas, críticas, sugestões, vocês podem colocar lá no blog. Eu respondo a todas as mensagens e procuro atender o máximo possível o que as pessoas me pedem, o que as pessoas me perguntam. Se a pessoa discorda, eu abro o debate com ela normalmente, não tem problema nenhum. Tá? Então, o que eu quero mesmo é que vocês interajam e me deem um feedback de como essas aulas estão sendo interessantes ou não para vocês. Tá ok? Então, até a próxima.